Olá, gente, tudo bem? Sou Alexandre, seu professor de Sociologia. A gente está trabalhando nesse PET. Esse PET do o PET 6, ele está um pouquinho diferente, né? A gente está falando muito sobre conceitos, né? Então, para trabalhar sobre conceitos, a gente vai trabalhar o quê? Os autores clássicos. E entre os autores clássicos da Sociologia, está esse autor aí, o Karl Marx. A gente vai fazer hoje uma primeira inserção sobre Karl Marx e depois a gente vai ter uma continuidade, ok? Bom, quando a gente fala de clássico, por que a gente define autores como clássicos? Porque aquilo que ele produziu há muito tempo atrás ainda serve para entender o mundo de hoje. Aquela produção que ele fez há muito tempo atrás ainda serve como uma análise crítica interessante ao mundo de hoje. Bom, a gente está falando de Karl Marx, que ele nasceu em 1818, ou seja, lá no século XIX, viveu até quase o finzinho do século XIX. Lá na Alemanha ele nasceu, mas ele viveu boa parte da sua vida, boa parte da produção dele se deu aonde? Na Inglaterra. Eu trouxe aqui alguns livros, né, sobre as aulas que a gente vai ter, essas duas aulas do Durkheim. Elas estão baseadas basicamente nos livros que é a ideologia alemã, que ela é muito importante para a filosofia. Marx ele não é importante somente para a sociologia, mas também para a filosofia, para a economia, para a história. O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, o Capital, e talvez o mais conhecido, mas que eu acabo não utilizando aqui, é o Manifesto Comunista, que é um livro assim bem pequenininho, né? Os outros livros são um pouco maiores, o Capital, por exemplo, é bem grande, e ele tem uma produção muito extensa, né? Então é sempre um desafio falar um pouquinho sobre Marx, né? Porque a obra dele é muito extensa. Inclusive tem até hoje, né, escritos deles que ainda não foram publicados, não foram organizados em livros, né? Bom, quando a gente vai falar sobre Marx, já que a obra dele é extremamente gigantesca, a gente precisa partir de um ponto. E eu acho que o ponto nevrálgico dele, né, o ponto principal dele é a questão do trabalho. O trabalho vai permear absolutamente todas as obras dele. E aí a gente pode fazer alguns caminhos, né? Trabalho, a gente pode percorrer esse caminho aqui de baixo. Por exemplo, o trabalho como essência, o trabalho como transformação de mundo e transformação das pessoas, o trabalho como formativo das relações, constituinte das relações sociais. A gente também pode ir por esse caminho, né? O trabalho como meio de produção, a divisão de classes, né? A partir da divisão dos meios de produção e a estratificação a partir das divisões de classe e dos meios de produção. E toda vez que a gente fala sobre isso, a gente acaba falando também sobre emprego, sobre mais-valia, sobre lucro do capital, ok? Então, a obra de Marx é uma obra crítica ao capitalismo. E a gente ainda vive sobre o capitalismo. O capitalismo é realmente muito forte e robusto. Então, a gente utiliza Marx para fazer determinadas análises críticas ao mundo de hoje, que ainda são muito válidas, ok? Então, vamos lá. Se a gente partir, então, por esse caminho aqui de baixo, né, trabalho como essência, o que Marx está querendo dizer com isso? Bom, ele vai dizer o seguinte, que o trabalho ele é parte fundamental da essência do ser humano. Não existe registro da passagem do homem na Terra sem que não fosse pelo trabalho. O homem sempre trabalhou. Isso é o que o constitui. É a natureza do homem, é o trabalho. E o trabalho como transformação de mundo, ok? Veja bem, ele está dizendo o seguinte, que trabalho é diferente de emprego. Trabalho é qualquer ação que você faça para transformar alguma coisa. Quando a gente fala de emprego, a gente está falando de salário, né? Mas não, trabalho é sempre alguma coisa que a gente faz para transformar alguma coisa. Então, por exemplo, eu dei aula numa das escolas em que os alunos, depois que terminava a aula às 11h30 da manhã, eles mesmos organizavam a sala. A sala tinha ficado bagunçada durante, né, as 5 aulas da manhã, e aí no finalzinho eles organizavam a sala. Aquilo era um trabalho, não era um trabalho organizado, mas era um trabalho de transformação. Transformava uma sala que estava desorganizada em uma sala agora apropriada para a vinda do próximo professor, dos próximos alunos. Isso é um trabalho. Um outro trabalho que a gente pode dizer
por exemplo, não remunerado, é o trabalho que é basicamente aqui na nossa sociedade atual dado às mães. Por exemplo, as mães têm que cuidar dos filhos, têm que educar os filhos, criar os filhos, proteger os filhos, alimentar os filhos, que vão crescer e depois vão para onde? Para o mercado de trabalho. Então, o trabalho das mães é extremamente essencial para o sistema capitalista e não é remunerado. Existe um trabalho de transformação aí, sem necessariamente haver remuneração. Então, trabalho e emprego é diferente. E trabalho é a essência do homem, a essência do ser humano para o Karl Marx, ok? Bom, vamos entender um pouquinho essa questão da transformação, ok? Vamos usar um exemplo hipotético aqui, tá? É uma pessoa que vive há muitos e muitos milhares de anos atrás, e que não existia cidades e por aí vai, e ele vivia aí como nômade e estava sofrendo o quê? A chuva, o vento, o frio, as intempéries do tempo. O que ele faz, então? Ele vai pegar, de acordo com o contexto geográfico que ele está, com as coisas que ele tem à mão, e ele vai construir a sua casa. A partir do momento que ele constrói a sua casa, o que ele está fazendo? Ele está transformando o mundo. O mundo não existia, aquela casa ali. Ele transformou o mundo. E a partir do momento que ele transformou o mundo, ele também o quê? Se transformou. A partir daquele momento ele tem uma casa, ele não se torna mais nômade, ele vai viver ali, ali ele vai criar seus animais, ali ele vai fazer a sua plantação e vai fazer outras transformações no mundo que vão impactar nele e em outras pessoas também. Então, a partir do momento que se transforma o mundo, a gente também se transforma. Bom, o nome que a gente dá a isso é o materialismo histórico dialético, né? A gente vai fazendo isso durante a história, a gente vai transformando, isso vai ficando na história e a gente vai se modificando com isso. Mas aqui tem um ponto fundamental de Marx que ele foi importante para a filosofia, porque como é que era antes? Bom, antes de Marx, como é que se pensava o mundo? Que o mundo era feito a partir das ideias. Era como se determinada época, determinada sociedade, em determinado espaço de tempo, ela tinha mais ou menos uma ideia formada. E a partir dessas ideias é que os comportamentos se modificavam, que as pessoas se organizavam. Marx ele vai virar isso de ponta cabeça, ele vai dizer que não. O que faz a gente pensar e agir de determinadas formas não são as ideias da sociedade, mas são o quê? O nosso trabalho. É a partir do momento que a gente transforma o mundo, que a gente começa a ver o mundo de outras formas e aí é que vai formular as nossas ideias, as nossas crenças. Vou explicar isso um pouquinho aí mais para frente, ok? Bom, então, esse materialismo histórico, dialético, é justamente isso, a ideia de que o homem modifica o mundo e o mundo modifica o homem através do trabalho. O trabalho, então, ele serve como definidor da espécie humana, é a nossa essência, e ele também, nós usamos o trabalho para satisfazer as nossas necessidades. Para Marx, então, o trabalho é que vai definir as relações sociais e não as nossas ideias. Bom, imagina a seguinte situação. Aqui a gente tem um mundo não transformado e aqui a gente tem um mundo transformado pelo trabalho. Vamos pegar também uma ideia hipotética qualquer. Vamos pegar uma pessoa, se a gente pudesse fazer essa experiência, e colocar nesse mundo aqui. E pegar uma outra pessoa e colocar nesse mundo aqui, já transformado. Você percebe então que o mundo transformado vai criar, vai transformar as pessoas de maneira diferente? Então, conforme o mundo é transformado pelo nosso trabalho, esse mundo transformado vai impactar nas nossas ideias, nas nossas crenças, nas nossas formas de ver o mundo. Isso é o materialismo dialético. Bom, então aqui a gente começa a entrar na questão dos meios de produção.
Porque ele vai dizer o seguinte: existe uma infraestrutura, que é o quê? A que fundamenta a sociedade. O que para Marx vai fundamentar a sociedade? O trabalho. O que o trabalho é necessário para ser feito? Os meios de produção. Então, de acordo com os meios de produção, de acordo com a maneira que é feito o trabalho, de acordo com o contexto geográfico que você vive, é que você vai trabalhar, certo? Ok. Isso vai fundamentar a sociedade. Os meios de produção é a infraestrutura. A partir do momento, então, que você trabalha e transforma o mundo, você está determinando, você está construindo algo que ele vai chamar de superestrutura. O que é a superestrutura? É o mundo das ideias. A partir do momento que nós trabalhamos, nós fundamentamos o mundo, nós transformamos o mundo, e a partir desse mundo transformado é que as ideias surgirão. Quando a gente fala de ideias, a gente está falando de a filosofia, o Estado, a moral, a justiça, a religião. Perceba então essa inversão que ele faz. Anteriormente se falava que era o mundo das ideias que determinava a nossa forma de trabalho. Ele pega e faz isso de ponta cabeça. É a nossa forma de trabalho que constrói o mundo e que aí vai determinar as nossas ideias, a maneira com que a gente vê o mundo, a nossa religião, crença, moral, Estado, filosofia e por aí vai. Percebeu então essa diferença? Isso é fundamental na obra de Marx. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, as ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. Por que essa frase dele é importante? Porque ele não está dizendo lá que é a infraestrutura, ou seja, os meios de produção que vão determinar as ideias. O que ele vai dizer? Que existem sempre na nossa história classes que detêm os meios de produção. Se eles detêm o meio de produção, eles vão deter também o quê? O mundo das ideias. Vamos dar uma olhada nisso daqui, olha só. Classe social é um conceito muito importante para Marx, mas não foi ele que trabalhou isso daí. Classe é um conceito que existe antes de Marx, tá? Mas ele vai dizer o seguinte, que na história sempre teve essa divisão de classes, né? Escravizados e patrões, servos e senhores feudais, aprendizes e mestres, e trabalhadores livres e capitalistas. Essa divisão ela se dá como? A partir das condições de produção. Percebe só as condições de produção como são diferentes? E quem é que detém as condições de produção, os meios de produção? É que vai, então, determinar as ideologias políticas, as concepções religiosas, os códigos morais, os códigos estéticos, o modo de pensar de maneira geral. Quem detém o meio de produção, detém o mundo das ideias. Então aqui a gente está falando de forças produtivas. Se a gente está falando de meio de produção, quais são as forças produtivas? Quais são as ferramentas? Com quem que ela está? Quem domina essas ferramentas? A gente tem essas ferramentas à disposição? Se você quer ser, eu não sei exatamente o que você pretende ser na sua profissão, mas você tem os meios de produzir ou você precisa de um emprego que aí sim vai ter uma pessoa ou um determinado grupo que detém os meios de produção? Veja só, quando ele fala de forças produtivas, ele está falando aqui de um conceito de capitalistas, ok? O que é capitalistas para Marx? Capitalistas são aquelas pessoas que detêm os meios de produção, ok? Não tem nada a ver, professor, mas eu gosto do sistema capitalista, eu acho que é um sistema que tem só as falhas, mas eu acho que é a melhor aí que existiu e eu gosto. O fato de você gostar do sistema capitalista não significa, no conceito de Marx, que você é um capitalista se você não tem os meios de produção. Capitalista, para Marx, é quem tem os meios de produção. Quem tem os meios de produção se transforma em quê? Na classe dominante. Essa classe dominante detém as ferramentas e essa distribuição, né, dessas ferramentas vai se dar de maneira desigual. Não está sobre acesso de cada um. Eu quero ir lá e pego.
ela vai dar de uma maneira desigual nos membros da sociedade a partir do local que você mora, da religião que você tem, da cor que você tem, do sexo que você faz parte. Essa distribuição é desigual e ela permanece, olha só. Isso aqui é um estudo feito mais ou menos uns 5 anos atrás, lá na Itália, que chega à conclusão de que as famílias mais ricas de Florença, lá numa cidade italiana, lá no século XV, ainda hoje são as mais ricas. Ou seja, a gente percebe aqui que os meios de produção, elas continuam ainda concentradas na mão de poucos, e o status social, né, a questão das ideias e da dominação, ainda permanece numa classe dominante, mesmo 5 séculos depois. Ok? Bom, e aí tem uma frase muito importante de Marx, né? Vamos lá? Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Ou seja, ele está dizendo que a partir do momento que os meios de produção estão sempre na mão de uns, toda vez que vem uma geração nova, vão encontrar esses meios de produção sobre esses poucos. Então existe uma força muito grande que impede as novas gerações de fazer as mudanças. Então, gente, quando nós falamos de Marx, a obra dele é extremamente extensa e ela é extremamente crítica ao capitalismo. Então, é extremamente importante que a gente procure entender essa obra dele, porque ela serve para a gente ver, né, vários problemas que a gente vive no mundo de hoje. Ele vai trazer essa crítica ao capitalismo, ele vai falar um pouco sobre a questão dos meios de produção, que a gente começou a abordar, e ele vai falar sobre alguns conceitos, como, por exemplo, de proletariado. O que é proletariado? Proletariado é aquela massa de trabalhadores que não tem um meio de produção, que a única coisa que tem é o quê? A própria prole. Os filhos. Ele vai falar também muito sobre esse conceito de alienação, que é que nós entramos num sistema de trabalho que a gente não sabe exatamente o quanto que a gente produz. E a gente também não sabe o que a gente produz no final. Nós não sabemos também nem qual é o impacto daquele trabalho que eu estou produzindo. Eu estou alienado do processo produtivo. Eu não sei se aquilo que eu estou produzindo está fazendo bem ou mal para a sociedade. Eu sei que aquilo está me dando um salário e isso para mim basta. Mas eu estou completamente alienado desse processo. Ele vai falar também de um outro conceito, mais-valia, que a gente vai tratar na próxima aula, na aula de sexta-feira. Ele vai falar sobre mais-valia, que é a forma, pela explicação pelo qual ele vai dar de onde é que sai o lucro do capitalista. De onde que sai o lucro, né, dos donos da produção. Será que sai da venda? Ou será que sai da exploração do trabalho dos outros? É essa a explicação que ele vai dar o nome de um conceito que chama mais-valia. E aí ele vai falar também de um outro conceito, que é o conceito do fetichismo da mercadoria, que é um conceito também que a gente vai trabalhar um pouquinho na próxima aula, porque é um conceito bem amplo que ajuda a gente a entender o mundo de hoje, o mundo pós-moderno de hoje, né? A sociedade líquida, né, que a gente vive. São conceitos que ele já trabalhou há muito tempo lá atrás e que ainda são muito importantes para a gente entender como que a gente se relaciona, como que as nossas relações elas se dão através da ideia de mercadoria. Tudo se transformou em mercadoria. O trabalhador se transformou em mercadoria, as pessoas que nós temos à nossa volta também elas são qualificadas pelo poder, né, que ele tem, o dinheiro, o que ele traz, ele vale mais, ele vale menos. Então eu faço esse convite para você. No dia 4/12, sexta-feira, a gente vai tratar um pouco mais desses conceitos, que é muito bacana a gente poder entender. Beleza? É isso aí, gente. Valeu. Obrigado.